Bom, a gente estava falando sobre as halachot da leitura da Torá. A gente falou sobre quando a pessoa segura a Torá, ele tem que segurar do lado direito. Quando ele vai sair, ele sai carregando a Torá pelo lado norte. E a gente falou que a pessoa, quando sobe a Torá, ele tem que estar vestido com tzitzit ou talit. Explicou um pouco a respeito do costume aqui na sinagoga. Agora, quando a pessoa vai subir a Torá, a gente explicou que, na verdade, subir a Torá é porque a pessoa, antigamente, ou várias sinagogas até hoje, você sobe no patamar, sobe num tipo de palco que lá fica a Bimá, e também tem uma subida espiritual naquele momento. Quando a pessoa ele vai ler a Torá, na verdade, originalmente, quem lia a Torá era aquele que era convidado para subir a Torá, mas hoje, como não são todos que sabem, então você tem um que é designado para isso, que ele é o Baal Koré, mas ele está te quebrando um galho. O que isso tem de importância? A importância é para você saber que, na verdade, quem está lendo é você. Então, dentro do possível, você deve pelo menos tentar acompanhar com os olhos. Melhor ainda, se você tem um pouquinho da noção do hebraico, você ir lendo junto com ele, falando as palavras. Porque quem teria que ler é você mesmo. Se você não sabe ler, não leia. Tem uma regra que aquele que escuta é como se fosse que ele mesmo está lendo. Por exemplo, a Megillah. Eu escuto ele lendo a Megillah e vale para mim também. Eu posso escutar a leitura da Torá, mas pelo menos tem que estar prestando atenção. Então, por isso tem aquela mãozinha que eu vou apontando onde está a leitura, para você acompanhar, prestar atenção, porque a leitura é tua. Em teoria, todo mundo que sobe deveria ler. Deveria ler, deveria ler. Então, eu estou te quebrando um galho e você vai... Tem uma lei da Torá, aquela que você encontra o burro do teu inimigo, o burro lá caído, com a carga em cima dele, e aí você vai ajudar. A Torá fala, você deve ajudar com ele. O que quer dizer? Se o dono do burro fala, bom, a mitzvah é tua, né? Eu vou sair e dar uma fumadinha, e você aí arruma aí, quando estiver pronto, você me liga. A mitzvah é tua, não é? Aí você está isento, não precisa fazer a mitzvah. Você quer fazer, faz junto. Você quer, é junto. Então, eu sempre uso de exemplo nos meus filhos. Né? Se quer ajuda, eu te ajudo. Se quer que eu faça por você, não. Eu posso te ajudar. Então, usando esse exemplo aqui, não, já que você está lendo, você lê bonito, né? Ô, Rabino, você está lendo bonito, lê tudo aí, tá ótimo. Enquanto eu estou aqui assobiando, exatamente. Então, você deve acompanhar, entender que na verdade quem deveria estar lendo é você. Então, pelo menos, faz favor, pelo menos presta atenção aqui, fica de olho aqui, acompanha direitinho. Então, isso é a maneira da gente ler a Torá. Antes de você fazer a brachá, então você deve dar uma olhada aonde vai começar. Então, aquele que está lendo a Torá, ele aponta para você onde vai começar, e o costume é você tocar naquele local com as pontas do talit, ou com algum pano, por exemplo, alguns usam a próprio cinto que se usa na Torá, ele encosta e ele dá um beijo. E aí tem costumes diferentes de como você faz a brachá. Muitos deixam a Torá aberta enquanto fazem a brachá. Outros fecham a Torá enquanto fazem a brachá. Outros ainda, separadim, deixam a Torá aberta, mas tem como um paninho, como se fosse uma cortininha para aquela Torá de pé. Então tem uma cortininha que eles cobrem a Torá na hora de fazer. Não fecham a Torá, mas cobrem ela. Qual que é o ponto da discussão? Então, a pergunta é, por que fechar? Você vai ler, você deixa a Torá aberta. Mas, para que não digam que a brachá que você leu está escrita no rolo da Torá. A Torá, as letras são extremamente precisas. Então, se você está lendo Barechu et Hashem Avorach com o livro aberto, quem não conhece vai dizer, bom, ele deve estar lendo aí, deve estar escrito Abrahá. E aí, para não dar essa impressão que tenha outras coisas escritas na Torá, inclusive a própria Abrahá, então costumam fechar. Então, vai de acordo com o costume, ambos são válidos, ambos são caché. E não só fechar, como olhar para o lado, né? Então aí tem costumes de ficar um pouco curvado para o lado. Alguns costumam fazer isso. É, sim, sim, mas não são todos que fazem, que têm esse costume. E aí a gente faz o Baruch Hu et Hashem Amorach. E aqui fazer a instrução, acho que quem está aqui sabe, mas deixar registrado, gravado aqui.
A pessoa que ele sobe a Torá, ele faz o Barehu. Sempre que você faz o Barehu et Hashem Amvorach, você espera um instante para que as pessoas respondam Baruch Hashem Amvorach Lelam Vaed. E aí, o maior erro que acontece, você deve repetir Baruch Hashem Amvorach Leolam Vaed. E aí você vai lá e faz a brachá. O que acontece? Muitas vezes a pessoa que ele é chamado se confunde, às vezes as instruções não estão muito claras, e aí a pessoa, em vez de repetir Baruch Hashem Avorach Lelam Vaed, ele já começou Baruch Atah, a brachá da Torá. E aí o que acontece? A partir do momento que ele falou o nome de Hashem, você já não pode mais voltar, porque você já começou uma brachá. E aí você vai só confundir mais. Você deixou de falar aquela frase, Baruch Hashem Avorach Lelam Vaed, não é grave. Se você já começou a fazer, se você já falou o nome de Hashem, e aí você tem que terminar aquela brachá e esquece aquela frase que você pulou. Então, isso é importante também, mesmo que você saiba, se você for corrigir alguém que está um pouco confuso, você só pode fazer ele voltar ao Baruch Hashem Korach se ele não falou ainda o nome de Hashem. Se ele já falou o nome de Hashem, não dá. Agora, as duas brachot, do início e do final, são muito parecidas. E muita gente confunde. Ele faz a última no início e se confunde. Então, quando eu fiz Bar Mitzvah, meu professor deu uma dica muito simples. A dica é, a primeira brachá é Bachar Banu. A última brachá é Natan Lanu. Se você seguir a ordem normal, alfabética, o Beit vem antes do Nun. Então, simples. A primeira é o Beit, a última é o Nun. Então, Asher Bachar Banu Mikol Amin Benatan Lanu Etorato Baruch Atah Hashem Noten Torah. Certo? Quando termina a leitura, você tem uma brachá que é Asher Natan Lanu. Asher Natan Lanu Torah Temet Vechayei Olam Natan. Então, o que acontece? Como a gente tem essa palavra Noten na Torá, que significa o verbo de dar, Natan nos deu a Torá. Quando chega no final, tem uma palavra que é parecida com Natan, mas é Natá. Natá significa, noter significa o verbo de plantar, semear. Natan é dar. Então são duas coisas diferentes. Asher Natan lá no Torá Temet, que Deus nos deu a Torá verdadeira, na verdade. Vechayei Olam, e uma vida eterna. Natá betochenu, ele imbuiu, ele plantou, semeou dentro de nós, e não deu dentro de nós. Vechayei Olam Natá betochenu. Aí você fala, Baruch Atah Hashem noten na Torá. E muita gente erra. Principalmente porque quando aprendeu para o Bar Mitzvah, aprendeu de ouvido, com aquele decoreba, e não quando aprendeu a ler o hebraico. Então a gente vira e mexe está corrigindo essa parte. Depois então que ele faz, voltando para o início, depois que ele faz a brachá do início da Torá, o Baal Koreh, expliquei da outra vez, ele faz aquele amém prolongado, contanto que seja logo depois da conclusão da brachá ou a pessoa que subiu. E aí, com esse amém, é como se fosse um chamado. Ô, turma, quem está conversando aí, quem está disperso, presta atenção. Apesar que é proibido conversar de forma nenhuma, inclusive entre as leituras da Torá, a pessoa não deve conversar, etc. Mas é um chamado. Amém. Aí você faz a leitura. Quando você faz a leitura, então, na hora da brachá, você segura a Torá nos dois amudim, que se chama, nas duas hastes da Torá. Quando você termina, então você dá um passinho para o lado direito, para dar espaço para o leitor. Então ele segura a haste esquerda e você segura a haste direita, compartilhado. Quando termina, ele solta e você novamente segura a Torá com as duas mãos. Tem gente que tem o costume de nem tocar nem nas próprias hastes da Torá. No pergaminho não se deve tocar nunca. Na haste da Torá, na hora que vai subir a Torá, tem alguns que costumam segurar a própria haste, até a própria haste como talit. Isso é um rigor a mais, digamos, um costume específico. Mas para a gente ter uma ideia da importância do Sefer Torá, que até a própria haste, ela tem uma Kiddushá, tem uma santidade especial. Na hora que o Baal Koreh está lendo, faz diferença estar segurando com a mão esquerda, a mão direita? Você deve estar sempre segurando com o direito. O Baal Koreh, ele vai estar segurando com a esquerda, porque a direita ele vai estar usando para apontar. Mas quem está lá, ele deve estar segurando com o lado direito, com a mão direita. E aquele que está acompanhando e lendo junto, às vezes tem uma pessoa que, pelo contrário, ele sabe ler muito bem.
Então eu chamo a Torá e ele sabe ler. Só que às vezes ele lê muito alto, porque ele sabe, afinal. Ou eu digo para ele, fala, você quer ler? Faz favor, porque acaba atrapalhando. Então, se você for ler junto, tem que ler em silêncio para não atrapalhar, não confundir aquele que está dirigindo, aquele que está lendo a Torá para todo mundo. Na hora que se escuta a leitura da Torá, aproveitar, às vezes tem mulheres aqui escutando, essas leis de subir a Torá é exclusiva ao homem, mas a lei de escutar a leitura da Torá é importante também para as mulheres. Então, quando a gente escuta a leitura da Torá, é importante você estar prestando atenção na leitura da Torá. A ideia da leitura da Torá você tem, Moshe Rabbeinu, ele instituiu que você tenha a leitura semanal da Torá. É verdade que ao longo da semana a gente também já vai lendo, vai acompanhando, etc. Mas de maneira fixa, você tem a leitura do Shabat, que você lê do começo ao fim. Isso é extremamente importante, de você ouvir, entender, participar da leitura da Torá. Tanto é que se você não tem uma Torá para ler, você lê sozinho no Humash, porque é a obrigação de você passar pela leitura da semana, saber o que está acontecendo, você estudar semanalmente a leitura da Torá. Havia uma época onde se terminava a leitura da Torá uma vez a cada 3 anos. Depois se instituiu para terminar todo ano em Simchat Torá. E lembrando, vocês devem saber, de que a leitura semanal ela não segue a ordem das festividades. Até seria impossível. Quando chega às festividades, a gente gira a Torá para o texto que é relativo à festa, etc. E aí depois a gente volta e continua a paraxá onde a gente parou. Então, claro que sempre tem uma correlação a paraxá que a gente está com o Pesach, mas assim, de maneira simples, ela não vai seguindo. Você vai ler muitas vezes a época de essa paraxá, por exemplo, agora vai aparecer Sfirat HaOmer. Justo nessa paraxá, Emor, vai aparecer a lei de Sfirat HaOmer, que coincide, entre aspas, por acaso, no Sfirat HaOmer. Mas se fosse para ler as leis do Sfirat HaOmer, deveria ler lá atrás. A gente, de fato, na leitura de Pesach, a gente já faz uma leitura alusiva a isso, mas não estamos seguindo necessariamente essa leitura semana a semana, seguindo o calendário, e sim, a gente vai seguindo as semanas para fazer de tal forma que até o Simchat Torá você conclui toda a Torá. Como que consegui esticar por 3 anos? Então, a verdade é a seguinte, a Torá não tem pontos, não tem vírgulas. O que a Torá tem? A única coisa que a Torá tem dentro de pontuação de texto, digamos assim, são espaços. Eu tenho espaço entre cada letra, cada palavra, mas existem espaços como se fosse meia linha ou quase uma linha pulando, certo? Além de pular mais espaço ainda quando é entre um Humash e outro. Esses espaços podem ser pequenos ou maiores, são regras diferentes, são um espaço menor. Então chama Parashá Petuchá, uma Parashá aberta, quer dizer maior, ou Parashá Stumá, uma Parashá fechada, que é um espaço um pouco menor. No Humash, quem acompanha no hebraico, às vezes você vai ver que tem 3 pei, pei, ou samer, samer, samer. Isso está te fazendo só uma alusão de dizer para você que aqui na Torá você tem um espaço. Esse é aquele pei. Pei é de ptuchá, aberta, e samer de stumá, fechada. Essa é a única pontuação, digamos assim, que você tem na Torá. Então, esses espaços, na verdade, é o que dá origem às palavras parshiot. Parshiot da Torá, no sentido original, não é a paraxá que a gente lê da semana. É parashiot que às vezes você tem 3, 4 numa mesma paraxá. E não são capítulos. Pode até coincidir com um capítulo. São coisas diferentes. Os capítulos, a tradição diz que quem fez foi um padre. Não foi um judeu que fez os capítulos. Êxodos 20 e 45. Não é? A origem não é judaica. A gente passou a usar. Se tornou uma convenção. Então a gente tem essa a divisão dos capítulos. Como que era a divisão antes? Então? A divisão que você tem exclusiva na Torá, na própria escrita, é divisão por parshiot, não a paraxá da semana. São espaços, certos espaços que terminam certos temas. Terminou um tema, você tem aquele espaço. Esse espaço não respeita nem o capítulo, nem a paraxá da semana. Mas esse é o espaço original. Essas são as parshiot originais. Sim, sabe. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer, então a divisão que nós seguimos hoje, a gente não sabe quem que deu o nome das parshiot, por exemplo.
A gente não sabe quem deu o nome das parshiot. E quem foi que dividiu exatamente nessa divisão. A gente sabe, a gente segue as 53 parshiot, certo? São 53. Mas a gente tem isso por tradição, dessas parshiot de leituras. Mas não é difícil você dividir para ler em 3 anos, porque a própria escrita da Torá não foi dividida de acordo com a paraxá que a gente segue. Foi dividida onde numa mesma paraxá você tem algumas parshiot. Então, não teria dificuldade em subdividir ela em mais vezes. Essas e subiam a mesma quantidade de gente que subia mesmo dividido em 3 anos. Que ia Você ser, diz ia, cada- ia ser bem, Shabbat 7. ia ser bem pouquinho. Não né? necessariamente, não necessariamente. A regra, aí já é para o profissional, quem vai. Mas, na verdade, a gente segue hoje o Sidur. O Sidur já fala para a gente onde para a leitura, onde continua. Mas uma das regras é que eu não posso terminar, vamos supor, uma linha antes de acabar a paraxá. Você está no final, termina, né? Você chega para o teu filho, conta a história, para... E viveram, amanhã continua. Não é? É? Semana que vem. Semana que vem, no caso, é verdade. Então, a gente tem que deixar, você não pode parar antes de 3 versículos, com menos de 3 versículos do final desse espaço que tem na Torá. Você não pode subir a Torá e ler menos de 3 versículos. Então, às vezes, no Rosh Chodesh, você acaba repetindo o versículo. Então, não queria entrar em todos esses detalhes que é mais importante para aquele que vai escrever a Torá, aquele que lê a Torá, para entender o que está acontecendo. Mas tem regras que respeitam justamente esses espaços que a Torá deixou para a gente. Eu lembro quando eu era pequeno, não lembro qual paraxá que era, que o professor começou a ler o primeiro versículo da paraxá, que é aquele, vai da beira Hashem Moshe Lemor. Deus disse para Moshe dizendo. E eu levantei a mão. Falei, peraí, a gente nem começou, não lemos nada, já levantou a mão? Qual a tua pergunta? Eu falei, se você vê, a paraxá começa com o versículo B, versículo 2. Beit. Estranho. A paraxá deveria começar com o versículo 1. E aí vem a explicação de que, na verdade, aliás, não, aí seria a questão a divisão dos... Bom, não lembro, não sei se ele me deu a resposta. Só estou dizendo de que na Torá você não tem a divisão das parshiot que nós seguimos, não necessariamente segue essa divisão das parshiot que tem. Na verdade, quando os sábios separaram essas parshiot que nós seguimos, elas estão separadas. Eles aproveitam, já que tem um espaço, aqui a gente começa uma nova. Tem uma paraxá na Torá, que se você quer saber onde começa a paraxá, você não vai achar, porque ela está no meio. Ela está no meio, não tem nenhum espaço. Qual paraxá que é essa, sabe? A paraxá Vayechi, a última paraxá de Bereshit, ela está no meio, então, que você vê que a paraxá da semana não segue necessariamente a divisão do espaço. Bom, tudo isso era mais curiosidade, digamos assim, não tem tanta implicação prática para aquele que é chamado a Torá. O que sim é importante saber, também é mais para o Rabino, mais para o Gabai, mas, às vezes, num Shabat, você tem uma festa, que você quer chamar mais gente para a Torá. A gente evita, porque a gente vai respeitar 7 pessoas, mais uma filha, são 8 pessoas. Mas pode acontecer, em algumas sinagogas, a gente aqui também, às vezes, com uma grande necessidade, pessoas precisam subir, tem muita gente com Yurtside, tem o noivo, então você precisa dar um pouco mais. Aí, você vai subdividir, você precisa aprender, conhecer as regras, porque você não pode ler um versículo e parar, tem que ser no mínimo 3. E quando você para, não pode estar muito perto do final. E quando você para, você não deve escolher um versículo que termina com algo que não seja tão agradável. Às vezes tem versículos que estão falando uma maldição, Deus nos livre, alguma coisa não tão agradável. Então você tem que conhecer essas regras para poder subdividir a paraxá respeitando todas essas regras. Tem um máximo de pessoas que podem subir? Bom, se você pegar a paraxá inteira e dividir em 3 e 3 psukim, Esse é o limite. na verdade você pode até repetir, como a gente faz no Simchat Torah. Não tem um limite. Simchat Torah é o que a gente faz. A gente lê até todo mundo ser chamado. O limite é o número de pessoas, ou o número da paciência das pessoas. Que a gente evita também por isso, para não atrasar as pessoas, que é um respeito que a gente tem que ter pelo público. Esse paradigma, além da numeração de cada um que é chamado, tem Mashlim, Maharon, exatamente, que é repetir a leitura. Aquele que sobe a Torá e o leitor devem estar de pé. Mas, óbvio, sim, mas além de pé, você não pode estar apoiado com o teu peso.
a ponto que se tirasse o apoio, você cai. Então você pode encostar a tua mão, mas você realmente se apoiar por completo, você não deve, porque está subindo a Torá, é um momento de respeito máximo, a gente fica de pé nesse momento. A gente conclui por aqui Mas hoje. alguém com andador, acho que eu já